Olá pessoal, aqui é o Maurício da MLP Solutions. Venho hoje falar sobre desenvolver o plano do projeto para dar sequência na série de vídeos de alterações sobre o PMBOK sexta edição. O processo de desenvolver o plano do projeto é onde o gerente de projeto irá colocar todo o seu trabalho. O desenvolver o plano de gerenciamento do projeto ele tem suas entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Ocorreram poucas alterações nesse processo, muito mais de semântica e de integração entre o time e o gerente de projeto do que propriamente processual. Não ocorreram mudanças nas entradas, só alguma coisa aí de semântica, ou como ele dá uma olhada entre o ativo ou o fator ambiental, que a gente vai discursar um pouco melhor, né, sobre ao longo do vídeo. Ferramentas e técnicas. Na quinta edição existiam duas ferramentas e técnicas, que era opinião especializada e técnicas de facilitação, e agora na sexta edição são 4. Então eles dobraram as ferramentas e técnicas. Nós temos opinião especializada, que foi mantida, o coleta de dados, que assim como no vídeo que a gente fez referente ao termo de abertura, ele é desmembrado entre brainstorm, lista de verificação, grupos de discussão e entrevistas. São todas essas técnicas que o gerente de projeto irá utilizar para recolher informações, recolher dados de todo o time. Legal? Habilidades interpessoais da equipe, também é uma ferramenta nova. Ela está desmembrada entre gerenciamento de conflito, que é onde o gerente de projeto irá intervir quando existe um conflito entre as partes, seja ele do time de projeto, seja ele entre o cliente e o objetivo do projeto, o fornecedor. Facilitação, que ele está muito envolvido com o gerenciamento de conflitos, que é onde o gerente de projeto irá intervir e também pontuar qual que é a melhor decisão. Tá? A gente pode avançar um pouco mais sobre essas ferramentas e técnicas nas próximas edições. Gerenciamento de reuniões, que é para não termos apenas uma reunião para marcar a reunião, uma reunião sem objetivo, para ser muito mais objetivo. A reunião tenha ela sempre uma pauta, um horário definido para entrada, um horário definido para saída, aonde o gerente de projeto consiga enviar para todos os participantes essa pauta, e quando todo mundo chegar na reunião, ele já tenha em mente o que vai falar e qual que é o ponto importante para se discutir. E as reuniões propriamente ditas. Tá? Em saídas, foi mantido uma única saída, que é o plano de gerenciamento do projeto. Legal? Vamos lá. Falando das alterações e entradas. Termo de abertura do projeto, como foi explicado no vídeo anterior, ele teve alterações bem significativas. Você que ainda não deu uma olhadinha, olha lá, tanto no nosso canal quanto no LinkedIn. Está bem explicado. As saídas de outros processos, como alguns devem saber, o termo, o plano de gerenciamento do projeto, ele sempre recebe algum outro plano, né? Então, o gerenciamento de aquisições, o plano de gerenciar as aquisições, ele vai acabar virando uma entrada deste processo. Tá? As alterações aí foram bem sutis e ele só vem nesse plano falando esta entrada ou aquela entrada. Nada tão significativo. Tá? Os fatores ambientais da empresa. Fatores ambientais da empresa, ele sempre esteve junto com os ativos de processos organizacionais. Na sexta edição, com o PMBOK, ele vem trazendo um time muito mais voltado para ágil, voltado para o híbrido. Então, ele está fundindo muito mais os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Tá? Dentro de fatores ambientais, na versão 5, nós tínhamos padrões governamentais, conhecimento e gerenciamento vertical,
que é a área do projeto, a área fim do projeto, em qual o gerente de projeto, embora ele não tenha que ser um especialista, ele tem que conhecer um pouco. Os sistemas de informações gerenciais dos projetos, que é o sistema, que é o software que a gente vai usar para gerir todos esses documentos e gerir o projeto, seja ele uma planilha ou o mais comum, né, que a gente usa no nosso dia a dia, o MS Project, o Primavera, é isso que ele está falando em sistema de informações. A estrutura e cultura organizacional, a infraestrutura, que é os itens que o gerente de projeto tem que ter para poder trabalhar, seja ele no ambiente, o computador, né? E a administração de pessoal. Na versão 6, foi mantido os padrões governamentais, foi adicionado os requisitos e restrições legais ou regulatórias. Este item ele tem muita ligação com os ativos de processos organizacionais. Porém, uma restrição ela pode ser somente daquela empresa, falando dentro da nossa empresa, uma restrição comum dentro da empresa é não aceitar presente de fornecedor até X reais. Você pode ter um ativo, um documento que está explicando isso, mas no senso comum daquela empresa, em todas as discussões já se sabe que existe essa restrição. Então, o PMBOK trouxe muito mais próximos fatores e os ativos. Manteve o conhecimento e gerenciamento vertical, a estrutura e cultura organizacional. Tem um novo item aqui, que é a estrutura de governança organizacional. Mais uma vez, aproximando os ativos dos fatores ambientacionais. O controle e orientação da coordenação do projeto. A estrutura de governança organizacional, ela vai trazer o como que você deve fazer isso. Também você deve ter alguns ativos organizacionais, alguns templates, alguns documentos ligados a este item, mas ele também trouxe. E por último, o infraestrutura. Tá? Então, ocorreram algumas mudanças de semântica, alguma agrupação de fatores ambientais, mas se manteve ali dentro da mesma estrutura. Tá? Ativos de processo organizacional. Na versão 5 tínhamos diretrizes padronizadas, instruções de trabalho e critérios de avaliação, procedimentos de controle de mudança, arquivos de projetos anteriores, informações históricas e base de conhecimentos de lições aprendidas e base de conhecimento de gerenciamento de configuração e controle de versões. Tá? Esse último item, ele não está presente na versão 6, que é a base de conhecimento e gerenciamento de configurações. Na versão 6 nós temos políticas e processos de procedimentos organizacionais, modelo do plano do gerenciamento de projeto, procedimentos de controle de mudanças, métodos de monitoramento e produção de relatórios e procedimentos de controle de riscos. Informações de projetos semelhantes aos anteriores. Essa é uma sutil mudança na escrita, que ele vinha informações históricas e base de conhecimentos. Então agora ele trouxe informações de projeto semelhantes anteriores. E o repositório de informações históricas e lições aprendidas. Tá? Sutil, alguma mudança muito mais na semântica, ou uma agrupação, nada muito impactante. Tá? Agora, sobre ferramentas e técnicas. Ele foi onde que teve uma maior mudança. Eram apenas 2 ferramentas e técnicas, que era opinião especializada e técnicas de facilitação. E agora nós temos opinião especializada, coleta de dados, que contém brainstorm, lista de verificação, grupo de discussão e entrevistas. E habilidades interpessoais e de equipe. É o gerenciamento de conflito, facilitação e gerenciamento de reuniões. E por último, as reuniões propriamente dito.
Nessa versão, o PMBOK ele trabalha muito mais com o conceito de time, com o conceito do gerente de projeto ser um mediador, ser uma pessoa para o time, tá? Que o gerente de projeto ele consiga tirar os impeditivos, assim como o Scrum sempre fala do Scrum Master, que o Scrum Master ele deve tirar os impeditivos para o time trabalhar. O PMBOK adicionou muito desse conceito, né? Então essas técnicas de coleta de dados, de habilidades interpessoais, ela está muito voltado para isso, para reduzir os impeditivos e o time consiga trabalhar. Legal? Agora vamos fazer um pouco de comparativo entre o plano de gerenciamento do projeto, o que nós tínhamos aí entre os planos na versão 5 e na versão 6. Aqui nós temos um quadrado que ele nos mostra do item 1 ao 12, que é o plano de gerenciamento de configurações, plano de gerenciamento da qualidade, plano de aquisições, de comunicação das partes interessadas, gerenciamento da mudança, cronograma, gerenciamento do escopo, gerenciamento do custo, de recursos humanos, de requisitos e de riscos, não ocorreram nenhuma mudança. Existia um plano na versão 5, que era o plano de melhoria do processo, que ele estava muito ligado ao como se fazer. Ele não existe na versão 6, como conseguimos olhar aqui neste comparativo. Temos as linhas de base, de cronograma, escopo e custo, que está mantida na versão 6. Porém, na versão 6, nós temos adicionados aqui também a linha de base de medição de desempenho. Então, além das linhas de base comum, ele existe uma nova linha de base que mostra como que você vai medir e como que você vai comparar o desempenho do projeto. Isso é muito legal, porque o gerente de projeto agora ele tem que mostrar, ele tem um plano de como ele vai fazer. Se acontecer dele tirar férias, ou de alguém não estar entendendo como ele está agindo, como que ele está medindo o seu projeto, ele apresenta esse plano. Uma alteração muito bacana. Temos também a abordagem de desenvolvimento, que é como está sendo construído este produto ou este serviço. E o descrito do ciclo de vida do projeto. Se esse projeto ele é ágil, se esse projeto é preditivo, tá? Isso também está no plano de gerenciamento do projeto. Então, como nós vimos aqui, são alterações bem simples, mas vão ajudar muito no dia a dia. Muito obrigado. Novamente, eu sou o Maurício da MLP Solutions. Somos mais fortes compartilhando. Abraços.